particularmente gosto muito desse tipo de passeio. Na parte da manhã, fresquinho, e vim visitar o Castelo de Lanhoso, no Monte de Pilar. A paisagem linda, verdejante, como toda essa região do Minho. Banco do Amor. Vou sentar um pouquinho aqui, depois dessa ladeira, né? Que maravilha aí! A vida que eu pedi a Deus, ó. Toda essa paisagem é para você que tem bom gosto. Olá. Como está? Tudo bem? Tudo bem? Que castelo lindo, rapaz. Seja bem-vindo aqui ao Castelo de Lanhoso, aqui no maior monólito granítico da Península Ibérica, ou seja, este rochedo onde estamos agora é mais ou menos uma área de 3,5 hectares, ou seja, assim uns 3 campos de futebol. E este rochedo é a principal razão para o castelo ter sido construído aqui e não lá embaixo na vila. Isto porquê? Imaginem-se a recuar uns séculos e em vez de estar aqui a visitar o castelo, estava aqui a viver e a sua função era protegê-lo. Nas muralhas ou no topo da torre, a perspectiva que temos favorável face às redondezas, se alguém se aproximasse, nós tínhamos muito tempo para preparar a defesa do mesmo. É por isso que normalmente, seja aqui no Castelo de Lanhoso, um pouco por todo Portugal e não só em outros países, a maior parte dos castelos estão em pontos de elevação favoráveis por causa disso, por questões de segurança. E este não foge à regra. É por isso até que este castelo nunca foi conquistado. O acesso que é feito aqui ao topo é apenas construído, o acesso automóvel apenas em 1938, ou seja, ainda não há 100 anos. Esta torre que vamos visitar tem cerca de 800, porém não é a primeira construção a existir aqui. A primeira construção, se existisse nos dias de hoje, estaria já perto dos 1000 anos, portanto, pré-fundação de Portugal. Portugal nasce oficialmente como país em 1143 e então, antes disso, esse território já era povoado, já tinham aqui pessoas a viver, não nesta construção, mas neste local. Porque, como lhe disse, este castelo tem quase 800 anos, finais do século XIII, no reinado de Dom Dinis, que é mandado edificar-se. Pronto, agora estamos a entrar aqui na torre de homenagem, esteja à vontade. Aqui na torre de homenagem do Castelo de Lanhoso. Aqui é a entrada do núcleo museológico do Castelo de Lanhoso, que foi inaugurado em 1996. Porém, desde 2011 tem estas condições que podem ver agora. Podem ver aqui a Dona Teresa. Dona Teresa, que é a figura principal aqui do castelo. Ela é mãe de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, e ela aqui, a principal figura deste monumento. Ela esteve cá a primeira vez em 1120, ou seja, há 4 anos, fez 900 anos que ela esteve cá a primeira vez, e depois, em 1128, após a Batalha de São Mamede, ela terá passado aqui brevemente por este local. A Batalha de São Mamede é uma batalha entre mãe e filho, entre a Dona Teresa e Dom Afonso Henriques, que depois se tornou o primeiro rei de Portugal. E hoje em dia é interessante quando eu conto estas histórias, principalmente os mais pequenos, ficam assim um bocado confusos, uma batalha entre mãe e filho, mas é sempre interessante falarmos do seguinte, que é, os laços de família que nós temos hoje em dia, nada tem a ver com os que haviam naquela época. Claro que havia família que gostava uma da outra, não é isso que eu estou a dizer, mas todo o hábito que nós temos de hoje em dia, diariamente, fortalecer esses laços, na altura, não era a principal preocupação. O poder era o mais importante e então
está aqui a representação da Dona Teresa a justificar a presença dela aqui. Pronto, depois, do outro lado, temos aqui, eu trabalho aqui diariamente, tinha aqui a companhia de duas senhoras, a primeira foi a Dona Teresa, a segunda é a Maria da Fonte. Bem acompanhado. Você. Bem acompanhado, sim. Eu falo para elas, mas elas não falam para mim, portanto, até ao momento, enquanto elas não falarem para mim, acho que está tudo bem. Então, a Maria da Fonte nada tem a ver com o Castelo de Lanhoso, tem a ver com a Póvoa de Lanhoso. Aqui o Castelo de Lanhoso funciona também como uma porta aberta não só para a história do castelo, mas para a história de todo o concelho e aqui da região. Então a Maria da Fonte é uma revolução, século XIX, 1846, um pouquinho depois da independência do Brasil, em 1822. E porquê é que eu toco nesse aspecto? Porque no início do século, quando houve as invasões francesas e a corte portuguesa vai para o Brasil transforma-se na metrópole e Portugal transforma-se numa colónia. Todas as pessoas que eram importantes na época estavam todas no Brasil. E então, quando se dá a independência do Brasil e regressa parte da corte portuguesa, os ideais da monarquia aqui em Portugal já não estavam tão fortes. E as pessoas pensavam que se calhar a monarquia não é a melhor solução. E então os últimos anos da monarquia, até ao regicídio em 1908 e à implantação da República em 1910, foram muito tremidos. E então aqui a Maria da Fonte é o símbolo de uma revolução que nasce em 1846, ou seja, nesses últimos anos da monarquia em Portugal, e é essencialmente por dois fatores. O primeiro fator é um fator económico, questão de impostos, ou seja, um elevado número de impostos no país que leva as pessoas a gastarem mais dinheiro e a passarem, claro, a passarem dificuldades por causa disso. E o segundo fator, e o mais relevante, tem a ver com o fator religioso. As pessoas até então, quando as pessoas eram sepultadas, quando as pessoas faleciam, eram sepultadas dentro das igrejas, porque acreditavam que mais rapidamente iam para o céu. Esta região ainda hoje em dia é muito feminina, muito matriarcal, é sempre muito interessante. Costumo sempre brincar um pouco com as pessoas que visitam a dizer que esta é a terra onde as mulheres é que mandam. E normalmente quando eu digo isso, sejam portugueses, sejam brasileiros, sejam de outro país, dizem sempre, há sempre um senhor com uma voz triste que diz: fosse só aqui na Póvoa de Lanhoso. Portanto, mas essa força da Maria da Fonte vive até os dias de hoje aqui na Póvoa de Lanhoso, e esta é uma forma de nós homenagearmos e das pessoas conhecerem aqui a sua história. Neste piso onde nós estamos, podem ver espólio arqueológico encontrado cá no concelho da Póvoa de Lanhoso. Todas as peças são originais, com exceção de 3. Estas duas primeiras são réplicas, feitas aqui na Póvoa de Lanhoso, e ali ao fundo o capacete que se encontra no museu aqui perto, na cidade de Braga. Todos eles são espólio arqueológico original, por exemplo, estes púcaros do 1º e 2º milénio antes de Cristo, encontrados no Castro de Lanhoso, em 1938, quando se construía a estrada que dava acesso aqui ao castelo. Nem todos, só apenas um ao outro. Os pesos de tiar, aquela estátua sedente também, é original, também foi encontrada no local. E depois vai poder reparar ao longo de toda a visita, e se quiser pode-me acompanhar aqui ao piso superior, é onde normalmente as pessoas assistem a um pequeno vídeo que conta aqui a história do Castelo de Lanhoso. E mais uma vez aqui em cima pode ver esta exposição que nós temos aqui, com algumas coisas que nos indicam aquilo que é a Póvoa de Lanhoso. Como por exemplo, se me quiser aqui acompanhar, José Carlos, pode ver aqui encontradas numa escavação arqueológica aqui na Póvoa de Lanhoso. Podemos ver aqui 2 balas de canhão da segunda invasão francesa que passou aqui pelo concelho. Aqui é uma pequena demonstração daquilo que é a filigrana. A Póvoa de Lanhoso é uma das capitais de produção de filigrana em Portugal. Da parte de baixo podemos ver alguns elementos pertencentes ao carvalho de Calvos, da freguesia com o mesmo nome. Um carvalho já muito antigo, considerado dos mais antigos da Península Ibérica. Alguns especialistas falam já nos 500 anos desse carvalho, que todas as pessoas aqui da Póvoa de Lanhoso, no momento da sua vida, estiveram lá e têm uma forte ligação, a essa árvore. Portanto, é um local também muito interessante, onde hoje em dia tem o centro interpretativo do Carvalho de Calvos, que também é interessante para visitar, porque tem fauna e flora aqui da região, é muito interessante. Depois aqui temos umas pequenas miniaturas
daquilo que o mobiliário muito típico do ser minhoto aqui em Portugal. Podem ver em cima uma peça que se chama um escano. É uma espécie de um sofá de madeira que quase todas as casas ligadas assim à agricultura ou casas mais modestas tinham sempre presentes, geralmente junto à lareira, onde esta parte que está para baixo subia, nós sentávamos e depois esta parte servia de mesa, normalmente reservada para os mais pequenos. Havia a mesa dos adultos e depois a mesa dos mais pequenos. Depois, aqui da parte de baixo temos uma maceira. O nome indica era o local onde se colocava, fazia a massa para o pão, para depois o levar a cozer, portanto era também um local de preparação. E depois aqui um objeto muito interessante ligado aos animais, que era o jugo, que era colocado na cabeça do gado para ter um trabalho mais fácil enquanto puxavam alguma carroça ou assim. E é interessante porque o jugo, quanto mais trabalhado e pormenorizado fosse, mais rico era o agricultor, ou seja, era um símbolo também de prestígio, portanto de orgulho. No piso de baixo e neste piso aqui em cima também é visível o seguinte, podem reparar que quase todas as pedras têm umas marcas, têm umas marcações. Imagino que o José Carlos não vinha cá para visitar o castelo, mas tinha sido convidado para o construir. Esquecendo esse trabalho árduo que seria, vamos só na parte da imaginação. Imagine, o José Carlos e o seu grupo, a sua família, os seus amigos, vinham cá trabalhar para o castelo, tinham sido convidados, o que era uma honra na altura, era um prestígio bastante grande, e então tinha a sua marca, não é? Tinha a sua marcação, e todas as pedras que o José Carlos extraía da pedreira, dava um pequeno formato ainda na pedreira, que depois as transportava para o local de construção. Antes de a colocar, era cravada uma marca para ser identificado quem a trabalhou. Para quê? Para depois, no final, poder receber dinheiro por cada pedra que tivesse a vossa marca. Era como se fosse o logo da sua marca. Como se fosse uma forma de identificar quem a trabalhou. É como nós hoje em dia, quando olhamos para a marca de um carro ou de roupa, às vezes nem precisamos de ler, basta só olhar para o logo e conseguimos identificar. Era um símbolo de propriedade. Eu não sei se aqui acontece, é mais ou menos lá no Brasil você bateu o cartão. Ok, sim, então. Quem trabalha nas fábricas, né? Era uma espécie o ponto, não é? Era bater o ponto. Aqui também existe isso. Era uma forma de provar o trabalho. Isso. No caso, hoje em dia, provamos que entramos ao trabalho e que saímos do trabalho. Isso. Naquele caso era a quantidade de trabalho que fazíamos, porque normalmente estes especialistas eram pagos pela quantidade de trabalho e não pelo número de horas de trabalho. Não sei se no Brasil também tem essa tradição, mas muitas comunidades que estão ligadas à pesca, nos próprios barcos, também colocam ou o nome da família ou então o símbolo que identifica a família. Agora, podemos subir ao topo da torre, como lhe disse no início, essencial para a função deste castelo, para proteger aqui a região. Aqui no topo vai conseguir perceber aquilo que falei no início, aqui quando nos conhecemos, da importância da perspectiva da paisagem aqui no topo. Ou seja, mais uma vez, imagine-se a viver há uns séculos e quando alguém se aproximava, nós tínhamos essa posição vantajosa de preparar a defesa do castelo com muito tempo. A escarpa do castelo, do rochedo, é muito inclinada, aqui junto à estrutura onde estamos, portanto só lá em baixo, junto ao estacionamento, é que era mais fácil o acesso e lá existia uma muralha. Aqui viam pequenas linhas de muralha, mas não da altura daquelas. E então a perspectiva que pode ver aqui, José Carlos, é importantíssima. Se quiser ir aqui daquele lado... Eles sempre tinham a preocupação de fazer, eu acho que é unânime, sim, né? De fazer os castelos sempre o mais alto possível. Exatamente. Para poder ter a percepção dos invasores. Exatamente. Era mais difícil de construir o castelo, mas depois para o preservar era mais fácil, porque era muito difícil conquistar. Como lhe disse, este castelo, os dados que nós temos, nunca foi conquistado, sofreu algumas tentativas, mas nunca foram bem sucedidas. E toda esta perspectiva que nós temos, por exemplo, lá para baixo, para a atual vila da Póvoa de Lanhoso, era fundamental
para a defesa aqui do castelo. Então nós estávamos cá em cima, José Carlos e eu, estávamos aqui, até nos podíamos distrair um pouco, às vezes aqui na conversa, mas depois olhávamos e vem alguém que nós não estamos à espera, e então preparávamos a defesa do castelo. Manda bala! Na altura era uma bala diferente. Bala ou flecha? Exato, era uma bala diferente. Aqui nesta estrutura podem ver ainda estas pedras pontiagudas que se chamam merlões. Depois, entre cada merlão, há chama-se ameias, eu costumo dizer, porque fica a meio de cada merlão. E depois, como já falamos nas setas e nas flechas, estas pequenas aberturas com o nome de seteiras, onde então era possível defender mais facilmente o castelo do que ser atacado, porque era necessário uma pontaria de quem estaria a atacar para aqui defender. Portanto, mais uma vez, isto é uma fortaleza de granito em cima de um rochedo de granito. O granito aqui que na Póvoa de Lanhoso e na região é rei, é o mineral mais utilizado ainda hoje em dia na construção, portanto aqui é um local que durante todo o período histórico ainda hoje cai bem aqui na Póvoa de Lanhoso, porque acaba por não chocar na paisagem. Aliás, a paisagem à volta é o complemento ideal para este monumento, que em relação ao nível do mar, estamos a 385 metros de altitude. José, muitíssimo obrigado. Além de um grande profissional, você é uma simpatia. Então, e eu convido a você, quando estiver visitando o Póvoa de Lanhoso, visite esse castelo. Muitíssimo obrigado. Foi um gosto recebê-los aqui no Castelo de Lanhoso. Estão mais do que convidados a visitar a Póvoa de Lanhoso, o Castelo de Lanhoso e toda a região. Esta é uma região com fortes ligações ao Brasil e nós somos uma porta aberta não só para a história do nosso concelho, para a história do nosso país, que tanto tem em comum com o Brasil. Um aperto de mão luso-brasileiro. Exatamente. Porque afinal... assim é Portugal.